está de volta. Quase que eu engasguei aqui, meu Deus. É emoção. Deixa eu fazer de novo. Não, vai daí. Caralho. Tá bom. Como é que você tá, coelho? Tá melhor que eu, com certeza. O Dan tá tentando se reinventar aí, voltou pra puberdade. A voz falhou. E o Up se reinventando em 2023, mano. É uma franquia que a conexão foi boa. Mas eu tô bem, cara, tô bem. Eu não entendi porra nenhuma que você falou, cara. Mano, eu tava tentando falar, tipo assim, não, é um novo episódio, a gente tá aqui, ó, a sequência do ano, ainda vibes de início do ano. Mas não deu errado, mano, deu errado. Entendi. Foi uma sequência de falas que deu errado. E o Cardoso, como é que tá, hein? Tô bem. 2023 o quê? O ano da reinvenção do Up, porque a gente vai reinventar mais uma vez, vamos fazer umas coisas novas, umas coisas legais. Aí, tá vendo? Era isso que eu tava querendo dizer. Apenas vem aí. Olha aí. Lançou, vem aí. Então hoje a gente vai falar sobre reinvenção, né? Sobre franquias que se reinventaram, jogos que cumpriram esse papel de reinventar franquias, né, cara? A gente tem vários aí. Acho que o mais recente que as pessoas comentam bastante é o God of War, né? O 2018, que fez um papel brilhante de reinvenção. Teve um em 2017 também que rolou uma reinvenção. Não sei, não faço ideia do que você tá dizendo. Mas a gente vai chegar lá. Mas acho que é isso, né, Cardoso? Vamos pra esse papo. Hoje a gente tá indo direto ao ponto, né? 2 minutinhos só de abertura, vamos nessa e papum. Porra, é o novo Up, é a reinvenção do Up. Acabou aquela palhaçada de ficar 10 minutos sem falar nada. Aí a galera fala, porra, mas o episódio é muito curto e vocês ficam falando um monte de merda. Então toma aí no começo do episódio logo. Bora. Então, por favor, Zabuzeta, reinvente o Tururu. Mudando e dançando. Não. Eu adoro os títulos do Dan, cara. Tivemos muitos jogos que se reinventaram nessa indústria, porque, cara, tem uma hora que a criatividade vai acabando, né? O jogo, ele vai tendo uma sequência, vai ficando meio chato, né? Os jogos, eles têm que se manter relevantes se quiserem ser uma franquia longeva, uma franquia que acompanha as mudanças das pessoas também, porque os fãs dos jogos, que, pô, na sua infância gostavam muito, God of War foi um ótimo exemplo que o Dan deu, porque, assim, o God of War, na época do PS2, ele pegou a galera, pô, mais adolescente ali, e a gente é adolescente, a gente é meio massa véi, né? Tipo, cara, que massa, véi, tu viu aquele minigame que tu fica... Sexo, caralho! E aí tu fica apertando o botão. Caralho. A vibe é mais ou menos essa, vai. Claro. Pô, claro. Foi preciso aqui. E aí, mano, em 2018, o Kratos tá velho, né, mano? Ele tá, tipo, sério pra caralho, porra. É o peso da paternidade. Uma coisa que eu acho curiosa é que nem sempre os jogos se reinventam quando eles estão em baixa, né? Tipo assim, ficou chato, então a gente tem que mudar. A gente tem que lançar um próximo jogo que vai pegar um outro caminho, assim. Eu acho que o caso do God of War é um caso que, tipo, eles erraram no último jogo e aí veio a reinvenção, né? Tipo, o personagem descansou por uns anos e a gente teve uma reinvenção. Mas nem sempre é assim, né? Sei lá, o próprio Mario, a gente viu mudanças na franquia. A gente não teve um Mario, eu pelo menos não me recordo, de um Mario que é um fracasso. Ou que não agradou a galera e tal, assim. Você já jogou Hotel Mario, Dan? Hotel Mario? Hotel Mario. Esse é aquele que era do... Esse é o que a Nintendo quer que você esqueça. Eu não tô ligado nesse jogo, eu acho. Ele não é de um console principal, né? Não, ele é da CDI, aquele videogame lá que a Nintendo licenciou algumas franquias, tipo Zelda e tal, da Philips, e só saiu umas pérolas assim inacreditáveis, tipo Hotel Mario, tipo aqueles jogos muito Chernobyl de Zelda, que tem aqueles memes, sabe, com a cara do Link, a cara do rei de Hyrule, muito bizarro. Nossa, isso eu tô ligado, é bem esquecível. É, tudo desse console, mano. Lembra do Angry Video Game Nerd? Tem vários vídeos dele jogando esses jogos todos do CDI, é muito bom. Caraca, que tosqueira. Mas assim, acho que a gente tava falando, né, sobre mudar e tal, eu acho que é interessante a pergunta de se existe um momento em que é necessário a franquia mudar, porque acho que quando o tempo vai passando e a gente vai passando gerações, os videogames vão evoluindo, a gente vai sentindo que... A gente fala isso, né? Pô, acho que essa jogabilidade aqui é datada. Pô, esse jogo aqui parece que é de PS2, né? Acho que isso rola um pouco, assim. Cardoso, você acha que quando bate esse sentimento é porque tá na hora de mudar? Ou você acha que não tem que esperar chegar a esse ponto? Cara, eu tô numa vibe da minha vida que eu acho que às vezes as coisas têm que acabar. Pelo menos por um tempo, tá ligado? Ficar um tempo ali na baixa, esquecer que a franquia existe, pra um dia ela voltar com mais glória. E eu acho que o God of War fez isso muito bem, né? Ficou um tempo aí, tipo, sem rolar jogo novo, deu uma baixada na bola da franquia e depois ele retornou reinventado, com coisas novas, enfim. Eu sinto que algumas franquias tentam se reinventar, sei lá, em 2 anos, vamos reinventar a franquia e tal, não sei o quê. Eu não sinto que isso dá muito certo, sabe? Eu sei que o capitalismo, ele faz com que as coisas tenham que ser lançadas o mais rápido possível, o tempo inteiro e tal, não sei o quê. Mas, sei lá, tem algumas franquias
franquias que eu acho que precisam descansar antes de ter alguma coisa nova. Que é um exemplo de uma franquia que, pô, se reinventou na sua maior alta ever, e é bem recente. Pokémon, mano. O anime de Pokémon aposentou o Ash, cara, recentemente. Tá ligado? Tá ali, ó, há 25 anos. Aí o Ash finalmente venceu a liga depois de 25 anos, continua com 10 anos de idade. E agora eles aposentaram o Ash e colocaram novos protagonistas. E a protagonista nova agora é uma menina. Top, mano. Muito legal. A gente precisa ver se vai ser legal, né? Tipo, isso a gente não sabe. Sei lá, né? se vai ser legal. Que tá se reinventando, tá, mas se vai acertar, a gente não sabe. Ah, mano, eu acho que vai ser a mesma coisa de sempre e vai ser bom, porque eles sabem fazer a formulazinha, sabe? Que dá certo. Mas muito mais do que o Ash, a gente tá se desvirtuando pra caralho aqui, né? Indo pro anime de Pokémon, beleza. Mas muito mais do que o Ash é o Pikachu, né, cara? Ah, é verdade, caralho, pode crer. Aposentar o Ash é uma coisa. Aposentar o Ash e o Pikachu é outra completamente diferente. Será? Mas não tinha como manter o Pikachu, né? Sem o Ash, né? Não tem como. Mas é que se você se despedir desse personagem, sei lá, é como você se despedir do Homem de Ferro, sabe? Na Marvel. Não é fácil você se despedir desse personagem, sabe? Amigo, mas você não acha que, tipo, a despedida não é pra você? Que, tipo assim, os novos personagens não são pra você. São pra novos públicos, tá ligado? Lógico, você como fã, você vai querer ver e tal, mas, tipo, quem eles querem atingir não é mais a gente, tá ligado? Não é, mano. Sim, mas é que eu acho que Pokémon, essa coisa do Ash não envelhecer, né? Da gente ter sempre essa repetição da fórmula e etc. Isso não foi mantido durante 25 anos pra agradar o fã antigo. Porque Pokémon já atingiu várias gerações ao passar do tempo. A minha sobrinha tem 5 anos de idade e ela vê Pokémon. E ela ama o Pikachu, certeza. Sim, é o favorito dela. Se eu perguntar, a gente tá vendo ali o desenho, eu falo, qual você gosta mais? Ela vai falar, Pikachu, sabe? Tipo, então... Mas é por isso que as franquias reinventam e atingem novos públicos e gera treta na internet. É verdade. Porque uma hora tem que mudar. Uma hora vai ter que mudar, mas eu acho que no caso do exemplo do Pokémon é complicado, porque o Pikachu ele é como se fosse o Mickey ali do Pokémon, sabe? Tipo, ele é o mascote da franquia, não apenas do desenho, sabe? Então, agora o próximo mascote vai ser o Quaquaval, tá tudo bem. Tá bom, eu aceito. Eu acho maneiro, mano. Eu acho legal o ciclo encerrar e etc. E mesmo que eu não achasse maneiro, foda-se também, porque eu nem sou mais o público que acompanha o desenho, sabe? Eu vejo em momentos quebrados, assim. Eu acho legal, acho interessante. Eu torço pra que dê certo, mas eu sinto que é muito difícil, sabe? É muito difícil se distanciar do Pikachu, não do Ash, assim. Eles não vão deixar. Mas você acha que o Pikachu vai desaparecer? Não vai, pô. Não vai, nem a pau que vai. Não, do desenho vai. Da franquia é impossível, mas do desenho não tem mais o Ash e o Pikachu ali, então... Mas aí não vai ser o Pikachu do Ash, vai ser outro Pikachu, né? Entendi. Não sei. É uma possibilidade. Mano, eu acho que é justo com os novos públicos, sacou? A gente já teve 25 anos pra curtir isso, agora deixa os jovens curtirem com outra pegada, com uma pegada diferente e tal. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô me despedindo dessas coisas. Eu tô me despedindo dessa infância / adolescência tardia em que eu tinha dificuldade de me desapegar das coisas que me faziam bem quando eu era criança, etc. Agora é deixar aí, mano. Deixar pras novas pessoas. Isso é o peso da maturidade, Cardoso. Exato. Quando você é jovem, você é muito apegado. Agora que você é um homem maduro, você aprende a dar valor ao que realmente importa. Os amigos que você faz pelo caminho. Exato. Entendi. Filosófico. Mas vamos falar de videogame? A gente tava falando de videogame esse tempo todo, Dan. Entendi. Só que de uma forma poética e filosófica. Dan, uma franquia que você gosta, que tenha se reinventado, que você acha que foi pra melhor? Cara, a gente tem várias pra trazer aqui. Acho que o God of War foi um exemplo que a gente citou lá na frente. A gente pode até voltar nele depois, se for o caso. Mas eu acho que uma que acerta muito e que se torna referência não apenas pra dentro, né, pra sua própria franquia, como pra indústria de forma geral, é o Mario 64, né, cara? Ele é uma força da natureza, né? Ele estabelece coisas ali de maneira incrível. Inclusive, a gente fez um episódio sobre o legado do Super Mario aqui. Foi com o Pablo, não foi? Foi com o Pablo Miyazawa. Recomendo bastante. Galera que tá ouvindo, que não ouviu esse episódio, voltar lá, porque a gente entra bem a fundo nos feitos, né, de Mario 64, dessa transição, né, que o Mario fez do 2D pro 3D. Mas eu acho que é uma reinvenção que era muito arriscada, né? Era muito arriscado você imaginar o Mario completamente diferente. Tipo, ir pro 3D não é uma coisa simples, né, cara? Tipo, é você mudar a forma como o personagem se movimenta, a forma como o personagem interage com a maior parte do mundo, a partir do momento que você tem uma dimensão extra ali. E eu acho que o Mario 64 acerta em tudo na época. E, cara, por incrível que pareça, ele continua sendo um jogo bom, cara. Tipo, o tempo passou e se você pegar ele pra jogar agora, ele continua sendo bom, ele continua sendo divertido. Ele mostra a sua idade, né? Mas claro, ele continua sendo um jogo bom no core, né? Eu acho que ele é um excelente exemplo, assim, de reinvenção, cara. Então, eu te perguntei isso porque a pergunta que eu queria fazer era se você achava que foi uma mudança necessária. Eu não achei que você fosse voltar tanto no tempo quando eu te perguntei.
perguntei, mas nessa mudança de geração é uma das necessidades, né? Hoje a gente tem um pouco menos disso, mas a gente ainda vê, né? Com o mundo aberto, eu acho que foi uma coisa de mudança de geração, poderio dos videogames, que a gente começou a ver franquias se reinventando pro mundo aberto, mas o lance do 3D foi uma questão geracional mesmo, né? Os jogos que vinham fazendo bastante sucesso em 2D, eles tinham que ter um formato novo nesses novos videogames incríveis, né? E alguns deram muito certo e outros não. É que eu acho que nesse caso do 3D, vai além da tendência, né? Tipo assim, a tendência agora é fazer jogos desse estilo, não sei o quê. Não era isso, era tipo, era uma questão tecnológica. Você não fazer um jogo 3D, você não levar o seu carro-chefe, né? Que o Mario é um carro-chefe da Nintendo. Você não levar o Mario pro 3D, seria você negar essa evolução, seria você ser covarde com um personagem tão importante e que nunca foi covarde, né? Sempre foi muito inventivo, inovador, importante pra empresa e pra indústria, né? Então acho que foi meio que um movimento natural o Mario 64, olha, mas não deixa de ser uma reinvenção marcante, eu acho, sabe? Você bateu na tecla certa. Não é só uma questão de tendência, sabe por quê? Na mesma época do Mario 64, se você se lembra, no PlayStation, eles lançaram um jogo chamado Bubsy 3D. O Bubsy era aquele personagem que, eu não sei o que ele é, um gato, uma raposa, sei lá o que é aquilo, que tinha os jogos no Super Nintendo, eles eram legais, eram jogos 2D. Ele lançou em 96 também, assim como o Super Mario 64, eles lançaram em épocas bem parecidas. Só que o Bubsy 3D, ele foi na tendência. Ele foi na tendência dos jogos 3D, ele tentou pegar o personagem e colocar no mundo pra ele sair andando, bem mais simples, né, porque era no PlayStation, né, então ele tinha menos potência, mas era tipo, era um Collectathon com desafios, só que ficou horroroso, o jogo é horroroso, tipo... Caraca, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né, aí eu fui procurar aqui o que você tá falando, meu amigo, meu Deus do céu, mano, caraca, que é isso, mano? Esse jogo saiu com 3 meses de diferença do Mario 64. Porra, mano, caralho, que porra é essa, mano? Esse não foi o único jogo que tentou fazer uma parada em 3D e não deu certo, né, cara? Não, mas você entende o meu ponto que eu quero dizer? Que, tipo, ele foi seguindo a tendência. Tipo, ele, até o cenário dele se parece um pouco com o Sonic 3D. E o Mario 64, ele não foi na tendência. Ele não só se reinventou, mas como ele inventou coisas novas, né? Ele não seguiu tendência, ele criou tendência. A gente tem 2 extremos aqui, né? Nesse embate, entre aspas, exatamente. Aqui. Mario 64 e Bubsy 3D. Sim. Mano, é incrível, porque parece muito, tipo, um jogo que o moleque tava fazendo na casa dele, e ele falou, vou lançar essa porra aqui, né, sei lá, e aí... Vamos ver o que dá. Caralho. Caraca, mano, que porra é essa? É tipo o Mineirinho Adventure, assim, né? Só que o Mineirinho Adventure é bom, pô. Sabe a galera, tipo, tô começando a estudar Game Dev agora e tal, não sei o que, esse é meu primeiro jogo. É exatamente isso, mano. Esse é meu primeiro contato com o Unreal. Exatamente. Eu comecei o curso hoje, e aí, tá ligado? É nessa vibe, é nessa vibe. Coitado do Bubsy 3D. Cara, existe um canal no YouTube chamado The Bubsy 3D Gamer, tem 26 inscritos. Aí tá assim, Caralho, Bubsy 3D moleque. Forbidden Planet, World 1, 100%. Aí é o moleque fazendo 100% na primeira fase do jogo. É muito bagulho que tu recebe do Sete Além, tá ligado? Tipo assim, veja esse jogo que está rolando na Deep Web. Aí você vê esse jogo, cara, incrível. Cara, é o criador do jogo. Esse canal é do criador do jogo, tenho certeza, mano. Não é possível. E só tem 36 pessoas inscritas no canal do criador do jogo, mano. Ele, a família dele e os amigos próximos. E alguns haters que entraram só pra ficar comentando nos vídeos, sabe? Eu vou comentar agora, eu vou botar assim, pô, muito pica. Cadê? Isso, faz ele ficar feliz, Cardoso. Here in Brazil, we say, abre aspas, muito pica. Cara, inclusive, o Bubsy, ele teve um retorno aí há alguns anos, não teve? Teve recentemente, entre aspas, né, sei lá, nos últimos 5, 6 anos, eu acho. Ele teve um outro jogo que era 2D também. Acho que é o... Side-scroller, no caso. Isso, um side-scroller, só que ele é, tipo, com os gráficos renovados e ele tem uma movimentação bizonha, assim, tipo... Ele não entra nesse hall aí dos jogos que se reinventaram, acho que pelo contrário, ele tenta voltar às origens, mas erra também, então... Triste, né? Porque o Bubsy era um personagem que tinha jogos legais, né, cara? Tem um do Super Nintendo que é muito bom, mano. Eu gostava, eu adorava. Cara, coitado, esse é um personagem esquecido, 100%, né? Ficou pra trás, né? Cara, sabe um jogo... A gente tá falando aqui de Super Nintendo e me lembrou um jogo que eu acho que é uma reinvenção emblemática e que eu acho que ele não é um exemplo do tipo... a gente tinha que mudar. Não, eles mudaram e acertaram em cheio, que é o Donkey Kong Country do Super Nintendo, né, mano? Porque até o Donkey Kong Country, até a Rare pegar o personagem e fazer essa mudança toda que a gente viu e transformar ele num ícone do seu tempo, ele era o vilão do Mario, né, mano? Ele era um personagem secundário ali, praticamente. Secundário não, né? Porque ele tinha um nome no jogo, né? Mas ele mudou completamente, né, mano? Quando vai pra um jogo de plataforma, side-scrolling, daquele jeito lá e, porra, se torna o que se tornou e que até hoje tá no coração das pessoas. Cara, eu acho que o Donkey Kong Country, ele é o exemplo
exato meio termo entre aquilo que a gente tava falando. Do jogo que ele se reinventou pra seguir tendência e do jogo que se reinventou por uma mudança de tecnologia. Porque, cara, o Donkey Kong, ele foi o personagem que a Rare escolheu pra poder fazer um jogo side-scroller de plataforma, que era o que dominava naquela época, né? Sim. Só que eles pegaram e criaram gráficos completamente inovadores com a tecnologia que eles tinham na época, que eles pegaram, fizeram modelos 3D, pré-renderizaram e animaram com a técnica de qualquer outro jogo pixel art, e ficou uma coisa muito à frente do seu tempo, os gráficos do Donkey Kong Country, né? Cara, demais. Mas não só isso, né? Tipo, eles trazem... O Donkey Kong, ele é diferente, né, mano? Ao mesmo tempo que ele tava seguindo uma tendência dos jogos da época... ele avança. Ele é especial pra caramba, né, cara? Ele acerta muito. Pô, ele tem montaria, mano. Pô, várias. Pô, tem aquela fase que você monta um peixe-espada, pô. É muito pica. É muito Sim. maneiro. Cara. Sim. E as fases de água, elas são diferentes das fases normais, que não são na água, porque a fase de água, ela é mais não linear, né? Ela não chega a ser um Metroidvania, assim, mas ela é bem mais aberta pra exploração, até você chegar no final dela. A física do jogo é muito diferente do Mario, é muito diferente do Sonic, sabe? Tipo, Sim. ele se destaca muito por ter, claro, um personagem muito carismático, tem uma trilha sonora fantástica e tal. O game design dele ali, né, o level design dele é muito incrível, cara. Ele acerta em tudo. E, tipo, se você voltar no tempo, eu não vivi essa época, mas assim, eu imagino que o cara que jogava lá e conheceu o Donkey Kong através do fliperama, né, como sendo aquele personagem que jogava o barril pra atrapalhar o Jumpman, né, e aí, de repente, ele é apresentado a Donkey Kong Country, tipo, com aquele personagem, tipo, cara, o que aconteceu aqui? Sabe, tipo, de onde tiraram essas ideias? Porque não fizeram isso antes? É muito forte, mano, o que o Donkey Kong apresenta. É muito doido, porque toda vez que alguém fala Donkey Kong, a minha imagem, exatamente a que vem a primeira, é exatamente esse jogo, tá ligado? Eu acho que esse jogo, tipo, pra mim, ele é o Donkey Kong definitivo, tá ligado? Ele é a coisa que define o que Donkey Kong é. E o que é muito doido, porque eu descobri só que Donkey Kong foi a primeira aparição do Mario e etc, e aquele jogo clássico, quando eu vi Detona Ralph. Caralho, sério? Tipo, isso não tem nada a ver com videogame e tal. E aí fez todo sentido quando eu fui jogar o Mario Odyssey, tem toda aquela cena maravilhosa, né? Tipo, da cidade, à noite, e aí tem toda aquela referência do Donkey Kong clássico e tal. Mas é muito doido, porque por muitos anos pra mim, a primeira imagem quando alguém falava Donkey Kong era exatamente Donkey Kong Country. Não, esse jogo marcou demais a vida de muita gente. Muito, muito mesmo. Ele era muito emblemático, né, cara? Só de você olhar pra ele já, tipo, chamava a atenção. E não é só o personagem que é carismático, é o elenco, né? Até porque o Kong favorito de muita gente não é nem o Donkey Kong, é o Diddy. É o Diddy, sim. É. Não, e tem umas fases bônus que você controla uns animais, aí você controla uma ema, você controla um rinoceronte, tem vários rolês muito diferentes, cara, e muito legais, né? E vários segredos também, né? Tipo, tu pega um barril, tu sai andando com ele, topa numa parede, aí de repente a parede estoura e é uma fase secreta com um barril que você tem que pegar todas as bananas daquela fase secreta. E a né? fase do carrinho lá, aquele carrinho de mina que tem um... Sim, sim. É a Minecart, sei lá. É, pô, é maravilhoso, cara, esse jogo é muito bom. É, Donkey Kong é muito bom. Tô até com vontade de jogar de novo aqui. Tem muito tempo que eu não jogo Donkey Kong. Tem um tempo também que eu não jogo. Tem no Switch Online? Tem. Olha aí. Sabe uma coisa legal do Donkey Kong? Ele não é tipo um super-herói tentando vencer um super vilão. Ele é um bando de Kong querendo as bananas de volta, tá ligado? Ele tá putaço que roubaram as bananas dele, mano. Sim. E aí ele sai pelo mundo coletando as bananas de volta. Em todo jogo é meio que isso, né? Se eu não me engano, no Tropical Freeze estragam a festa dele, não é isso? É, ele tá tendo um aniversário, aí chegam vilões lá que trazem o inverno, né? Aí como o inverno vem, o Donkey Kong tá indo apagar a velhinha, ele abre a boca, vai assoprar. E aí passa um vento frio e apaga a velhinha dele, ele fica putaço. É muito Sim, bom. e aí, tipo assim, ele sai uma jornada pra enfrentar inimigos só porque, tipo, atrapalharam a festa de aniversário, tá ligado? E tá errado? Não tá errado. Não, tá corretíssimo. Eu não acho que ele errou em nada. Maravilhoso. Moleque, é muito bom a cara que ele faz. Essa cutscene do início do jogo é muito, muito boa, cara. Não, e a felicidade dele, tipo, quando Donkey Kong Country, quando você derrota os chefes, ele derrota o chefe, aí cai uma banana gigante do lado dele, e aparece Donkey Kong com a mãozinha junto, assim, tipo, muito feliz, sabe? É muito bom. Tipo, tudo que eu queria era minha banana, cara. Só isso, cara. É muito bom, cara. Muito bom. Baita reinvenção. Às vezes tudo que você precisa é a sua banana, né? Comer sua banana em paz. Exatamente. Exatamente. Às vezes tudo que você precisa são gênios do game design pegando uma franquia e completamente modificando ela pra ser algo muito maior do que era originalmente. É, acho que o caso do Donkey Kong é realmente muito forte, né, cara? É fora da curva, assim. É. Cara, um outro jogo que me vem à mente, e que é um que a gente cita sempre por fazer essa mudança de direcionamento e tal, e que o Coelho já falou aqui algumas vezes que a gente tá cansado de falar sobre esse jogo. É brabo, já até sei, não precisa nem falar. Pô, Resident Evil
Evil 4, né? Resident Evil 4 é um pilar do Resident Evil. Eu acho que muito do que Resident Evil tem hoje é graças ao Resident Evil 4, né, cara? Que, tipo, abriu ali uma gama de opções, ele mudou bastante do jogo. Eu me lembro de amigos na época, quando o Resident Evil 4 saiu, revoltados porque o jogo tinha mudado, né? Porque não era mais aquele jogo de terror, nossa, com aquela sério? movimentação. É, sério. Tipo, eu tenho amigos que até hoje não gostam, que largaram Resident Evil. Não, mas teve uma coisa extra também nessa época. O Resident Evil 4, na época, ele deixou de ser multiplataforma e virou exclusivo. Ele virou exclusivo de uma plataforma que não foi a qual o Resident Evil se consagrou de fato. Era GameCube, não era? Era GameCube. Exatamente. Depois de um tempo, ele saiu nas outras plataformas. É, né? mas demorou, E mano. tem a clássica frase que se o Resident Evil 4 saísse em outro lugar que não fosse o GameCube, como é que era? Cara, o Shinji Mikami foi quem falou isso, né? Ele falou assim, não, Resident Evil 4 é um exclusivo de GameCube. Se ele sair pra outra plataforma, eu corto a minha cabeça. Cara, essa eu acho que, tipo, o maior tweet que envelheceu mal da história. Não foi um tweet, né, de fato. Ele falou isso, acho que na E3 ou em algum palco. O que é maravilhoso, porque o Resident Evil 4 já teve absolutamente todos os portes existentes. Moleque, até pra Zibo. O que é Zibo? Zibo é aquele videogame brasileiro, mano. Sério? Tipo, o Resident Evil 4 teve tanto porte pra tanta plataforma que até o Zibo ganhou uma versão do Resident Evil 4. Que tu nem sabe que console que é, mano. Porra, incrível. Cara, se eu não me engano, não tem uma parada de que quando o Resident Evil 4 foi portado pra outras plataformas, a campanha lá em Londres, eu acho, eles botaram cabeças do Shinji Mikami. Ah, teve um rolê desse, só que foi removido, porque tipo, foi meio pesado. Foi meio pesado, mas eles fizeram uma piada com a fala do Shinji Mikami, do tipo, agora o Resident Evil 4 tá no PlayStation também, sabe? Tipo, essa história é maravilhosa. Eu não sei se foi com a cabeça do Shinji Mikami ou se foram, tipo, cabeças que eles espalharam na cidade dos bichos do jogo. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é até difícil de achar informações sobre isso. Mas eu lembro que foi um negócio que deu errado, assim. Não foi uma ação de marketing que foi bem recebida. Justo. Mas, cara, a gente falou, né, que o Resident Evil 4 muda e tal, mas como que ele muda, né? Ele leva o Resident Evil pra um outro patamar de gameplay, né? Tipo, antes o Resident Evil era aquele jogo com aquela câmera isométrica? Fixa, né? Quase. Não é bem isométrica porque tem alguns planos que são meio de baixo. Ela é uma câmera fixa, cara, né? Ela tá sempre num lugar só, dependendo do cenário, né? Tipo, é como se ela fosse uma câmera de segurança, vai? Verdade. Que você entra num cenário, aí tá sempre aquela câmera te olhando um pouco de cima, às vezes um pouco de baixo, mas ela tá sempre presa num lugar só, né? É, e tinha aquela movimentação meio tanque, né? Tem um nome essa movimentação, me ajuda, Coelho? Tanque, tem. É isso mesmo? É tanque? É, todo mundo só chama isso, de movimentação de tanque. É. Do Resident Evil. E aí, no Resident Evil 4, o jogo muda, né? Você tem um controle de câmera, você tem uma movimentação diferente de forma geral, mais liberdade, né? Pra poder se mexer com o Leon, né? No mapa, nos cenários. E o jogo apresenta sequências, inimigos, a coisa do inventário do jogo. Ele traz tantos elementos que depois se tornaram marcantes da franquia, né? Que, cara, é até difícil, né? Você imaginar hoje saindo um Resident Evil que não mire no Resident Evil 4 em algumas camadas do seu desenvolvimento, sabe? É, não, esse é um dos melhores jogos de todos os tempos, é uma das melhores reinvenções de todos os tempos, assim, sem sombra de dúvidas. Não é à toa que ele tá em tudo que é plataforma e continua vendendo bem, em 2022, porra, tá ligado? E vai vir o remake aí agora, né? Em 2023. Em 2023, esse ano chega aí o remake. Cara, o Resident Evil 4, sabe uma coisa? Parece trivial, mas foi uma grande mudança também na série, o lance das portas. No Resident Evil clássico, você abrir uma porta era sempre um momento de tensão, né? Porque, pô, você não sabe o que tá lá do outro lado e a tecnologia da época, né? Eles faziam um suspense pra fazer o loading da outra sala, então você apertava pra abrir a porta, aparecia tudo, tipo, a tela toda preta, o personagem andando, aí a porta abria. Aí você chegava do outro lado, tipo, terminava o loading, mas rolava esse suspense. No Resident Evil 4 tem até mecânica diferente pra você abrir porta. Você pode apertar o botão pra porta abrir, e aí ela simplesmente abre, ou você pode apertar o botão 2 vezes e o Leon chuta a porta. Qualquer inimigo que esteja atrás dela é lançado pra trás. Ele usa muito isso de mecânica dentro do jogo, e foi uma mudança muito drástica, porque sempre no Resident Evil clássico era um ponto isso da porta, da escada que você vai subir e aparece a escada. Aí ele sobe com aquele drama e tal. No Resident Evil 4, como ele virou uma parada muito mais de ação, até isso eles mudaram, e eles mudaram de uma forma que eles usam isso como mecânica dentro do jogo, né? A escada, por exemplo, se você sobe ela e chega lá em cima, você pode chutar pros inimigos não subirem atrás de você, ou você esperar eles começarem a subir, você chuta a escada. Isso foi uma mudança de paradigma também, pode ser meio trivial, mas não é, sabe? Pra franquia, foi meio mudança de paradigma também. Não acho trivial, não. Eu acho que são elementos importantes, né? E que já eram considerados clássicos da franquia. Afinal de contas, a gente teve alguns Resident Evil antes do 4, né? Então, eram coisas que estavam presentes nos jogos, né? Que foram mudando com o tempo. Então, eu acho que o Resident Evil 4, ele estabelece
ali um checkpoint, né? Da franquia, e dali pra frente as coisas mudam, aí a gente vê o 5, a gente vê o 6, ambos os jogos tomam direcionamentos mais voltados pra ação, né, e seguindo muito mais o norte que o Resident Evil 4 marca, né, no mapa pra franquia. E aí a gente chega no Resident Evil 7, que a gente nem tinha separado aqui na nossa listinha, mas que eu acho que é, mais uma vez, Resident Evil se reinventando, né, cara? Tipo, novamente eles mudam bastante, eles voltam ao terror, voltam às suas origens, mas ao mesmo tempo eles mudam completamente a perspectiva, eles fazem um jogo muito mais claustrofóbico, que é muito mais imersivo, né? A história dele é diferente também. A história é diferente, a forma como ele aborda os inimigos ali, tipo, tem muito de Resident Evil no Resident Evil 7, apesar de muita gente dizer que não, eu acho que tem pra caramba, sabe? Tipo, as armas, os estilos dos inimigos e tal, mas o visual é diferente, a vibe é diferente do que vinha sendo feito antes, né? No 6 e no 5 e no 4. Mas é muito parecido com a vibe dos primeiros jogos, né? No clima, principalmente, Sim, né? O clima. Não é tipo, o zumbi ou não sei o que, mas é aquele clima de terror que você fica todo cagado o jogo inteiro, tá ligado? O 7, pra mim, ele é tão Resident Evil quanto o primeiro e o segundo jogos, assim, tipo, ele tem o mesmo clima, a mesma tensão, ele te deixa o tempo inteiro nervoso pra saber o que vai acontecer, se aqueles inimigos estão atrás de você, se eles não estão. Da mesma maneira como você ficava agoniado com o Mr. X, com o Nemesis, então, tipo, acho que ele é muito corajoso, primeiro porque ele muda muita coisa, e ele te coloca numa perspectiva que a gente nunca achou que fosse ver o Resident Evil, né? Tipo, ninguém nunca achou que fosse jogar Resident Evil em primeira pessoa, né? E mesmo assim, cara, eu acho que ele é o mais imersivo de todos, assim, de todos os Resident Evil. Eu gosto muito do 7. Esse jogo é uma obra-prima mesmo. Eu gosto muito do 7. O 8 dá uma escorregada, assim, mas o 7 eu gosto muito. Eu gosto muito do 8 também, mas o 7 ele é impecável. Vocês chegaram a jogar a versão VR dele ou não? Deus me livre. Não, então, eu tô perguntando isso porque teve eventos que tiveram experiências em VR do Resident Evil e tal, talvez vocês pudessem também ter participado, experimentado. Porque assim, o Resident Evil 7, ele pega tudo isso que o Cardoso falou dos Resident Evil originais, reinventa colocando em modo em primeira pessoa, mas ele pega muito do Resident Evil 4 também. Até na vibe. Os Resident Evil originais, eles não pegam aquela parte asquerosa. O Resident Evil 4, ele tem bastante isso, do lance do asqueroso, né? Você vê as comidas podres, fosso de água podre, tudo com água podre, tem até item que você encontra nesses bagulho. O Resident Evil 7, ele traz isso de volta, né? Aquela cena de jantar ali no início, em especial, é muito isso. A personagem, é Mia o nome dela, né? Sim, Mia. Isso. A Mia, ela, quando ela vem te atacar assim, cara, é asqueroso o visual dela, você tem repulsa por aquilo, né? E ela não é um zumbi, ela é meio que igual no Resident Evil 4, assim. Eu acho que muito da crítica de parte dos fãs, né, em relação ao Resident Evil 7, é que ele meio que traz uma coisa sobrenatural, né? Não que nos outros jogos o Resident Evil nunca tenha flertado com isso, mas eu acho que ali ele abraça mais, sabe? O sobrenatural. E aí muita gente, poxa, isso não é tão Resident Evil é arma biológica, blá 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 blá. Enfim, sempre tem um chato pra reclamar. Ele abraça também o pastelão, em especial o 8, né? Mas isso é muito Resident Evil, né? Tipo assim... isso é muito Resident Evil. Os primeiros, assim, tem muito essa coisa, essa vibe, eu acho pelo menos, né? Pô, a abertura do Resident Evil 3, né, que é aquela com atores de verdade e tal, aquilo ali é bem tipo filme B de terror, assim, meio tosco, sabe? Pode crer. Mas eu acho que o 7, ele também abre um caminho aí, né, na franquia, reinventa a franquia assim como o 4 reinventou, e possibilita a gente ver agora o Village, né? A gente não sabe qual é o futuro agora de Resident Evil, porque a gente vê em paralelo ao 7 o sucesso dos remakes, né, que vendem muito e que, enfim, remake é um negócio que dá certo aí, né, quando é bom. E a gente teve a DLC do Village, que é a Shadows of Rose, que eu acho que o Cardoso até jogou. Eu não terminei não, mas eu joguei uma boa parte, assim, e ela muda algumas coisas, né? Ela é em terceira pessoa, né, então eu questiono se eles vão seguir no primeira pessoa, sabe, sei lá, no Resident Evil 9, sabe, será que eles vão seguir, ou será que essa DLC é um indício de que eles vão voltar às origens, sabe? Eu queria muito que eles continuassem, porque eu acho que eles estão mudando muito por pressão da comunidade do que porque de fato eles querem mudar, assim, porque funciona pra caralho a primeira pessoa dos novos Resident Evil. Eu acho que não tem o menor motivo pra mudar, assim, mas a galera enche o saco pra cacete com isso, né? Mas enfim. Eles vão ver com o 4, né? Eles vão ver com o remake. Não, mas os remakes, eles seguem a linha normal terceira pessoa, em terceira né? pessoa. O que eles mudam são só, tipo, o 7, 8 e o 9, etc. Coelho, puxa aí um jogo, cara, um jogo que você acha que reinventou uma franquia, que foi importante. Porra, mano, vou te falar. Lá vem. Não. Vou voltar pra Nintendo, mano. Metroid Prime é
muito pica, cara. E eu não acho nem que havia uma necessidade de uma reinvenção, não, cara. Talvez houvesse, né, o lance da tecnologia e tal, mas é porque a gente já tinha passado da época 3D. A gente já tinha passado do Nintendo 64, sabe? E aí eles resolveram trazer o Metroid no GameCube. Cara, tiraram o Metroid da mão do criador dele e botaram pra um estúdio no ocidente cuidar, né? Que foi a Retro Studios. Tipo, isso é uma mudança até no paradigma do próprio desenvolvimento do jogo e, sei lá, da direção que a empresa tava tomando, né? E, cara, a mudança do Prime, ela é muito brusca, né, cara? Porque, tipo, é um jogo completamente diferente. Ao mesmo tempo, ele tem tudo que o Metroid sempre teve, mas ele é muito diferente, né, cara? É surreal o quanto tem uma ruptura ali nessa transição do Metroid pro Metroid Prime, né, Coelho? Não, é surreal. Eu acho que eles pegaram o Metroid e eles falaram assim, cara, esse jogo era um marco da sua época. Sobre o que é o Metroid, o que faz o jogador gostar tanto daquele jogo. Aí eles identificaram ali, cara, é o lance das habilidades, é o lance dos mapas. Naquela época eu acho que ninguém chamava de Metroidvania ainda. Foi uma coisa posterior, talvez. Acho que não, mas não tenho certeza. É, também não tenho certeza, mas eu não sei se ele era considerado um gênero ainda. E aí eles se identificaram, pô, e a atmosfera? É encontrar item, é você explorar o ambiente e é a atmosfera do jogo. E aí, como é que a gente faz isso 3D? E aí eles fizeram o Metroid Prime, cara, e eles colocaram o personagem em primeira pessoa, a Samus em primeira pessoa, e é muito foda, porque eu acho que isso foi parte do plano deles de fazer a imersão na atmosfera, sabe? Porque quando você tá andando pelos ambientes do Metroid Prime, é muito legal, se você passa na frente de uma fumacinha de água, o seu visor fica meio que embaçado, assim, pelo menos parte dele. E, cara, isso na época eram tipos de coisas, tipos de efeitos que a gente não via sendo tão utilizados. Eles elevaram o lance da imersão no Metroid Prime, né? E a parada do mundo e de você realmente estar dentro de um mundo muito, sei lá, rico, talvez. Não sei se rico é a palavra. Denso, talvez? É, eles colocaram o lance do scanner, né? Que você tinha que ficar escaneando o mapa pra você saber o que tinha acontecido, pra você saber, pô, se o inimigo tava vivo, se não tava, e saber mais sobre aquele mundo. Porque pra eles, o jogo ainda era sobre o ambiente que você tava jogando, não era sobre a ação, né? E uma forma que eles acharam de engrandecer isso era de colocar pequenas pistas sobre o que aconteceu na história daquele jogo, sem de fato te contar, porque a gente já tava numa época muito narrativa, e o Metroid não era um jogo muito narrativo, né? É, pelo contrário, né? É um jogo bem silencioso, né? É, exatamente. E aí como é que eles colocaram a narrativa dentro do jogo? Foi através desses scanners, de você encontrar pistas do que aconteceu no mundo, vendo os personagens que morreram, vendo o pedaço do sangue, e aí você escaneia aquele mapa e aí ele te diz, esse personagem aqui, aconteceu isso e aquilo, parece que foi por causa de um ataque. Aí você escaneia a parede de uma parada, isso aqui é um parasita de não sei o que. E aí você vai começando a entender, né, o que passou ali. Aliás, isso é um bom gancho, porque eu acho que o Resident Evil tem isso, né? Você chega perto dos objetos, aí você clica neles, aí fala, pô, essa mancha de sangue aqui parece meio fresca. O Resident Evil antigo tinha isso, o primeirão, né? E aí eles colocaram isso no jogo inteiro, através do scan, numa mudança de paradigma completa e que foi muito certeira, porque ele foi um dos melhores jogos do GameCube, ainda é considerado um dos melhores jogos, assim, já feitos, né? Um dos mais bem avaliados, pelo menos. Posso fazer uma confissão aqui? Pode fazer, por favor, né? Eu nunca terminei Metroid Prime. É mesmo, mano? Não é tão longo, não. Mas sabe por quê? Porque eu não tive o GameCube. Ah, tá. Eu sei que ele teve o Trilogy, né, no Wii e tudo mais, mas era um jogo difícil de encontrar e não era barato, né, depois de um tempo. Eu também tive o Wii tarde, então eu não consegui comprar o Trilogy. Hoje, o Trilogy é uma raridade, né? Ele é caríssimo, se você for comprar a mídia física dele. E eu nunca voltei pra jogar o Prime. E tem vários Primes, né? Tem. O único que eu joguei mesmo foi o primeiro, mas eu não terminei porque não tive acesso mesmo ao jogo. E eu queria muito que ele saísse no Switch, mano. Eu queria muito que o Metroid Prime Trilogy saísse no Switch. É. Principalmente porque o 4 tá vindo aí, né, cara? Então, seria muito legal, cara, eles trazerem de volta. Eu também queria. A versão do Wii, ela é rara porque eles refizeram a jogabilidade dos Metroids para o controle de movimento do Wii, né? Uhum. E a única forma de jogar daquele jeito é nessa versão de Wii. E, assim, uma coisa legal do Metroid Prime é que a exploração do Metroidvania que a gente conhece, ela agora era 3D, né? Ela tinha pra cima, pra baixo, eixo Z. A Samus, ela ganha um set de habilidades que utiliza isso de forma muito legal, cara. Por exemplo, a Samus, ela ganha, além dos mísseis, dos ataques todos, ela ganha vários tipos de visores diferentes que escaneiam o mundo de forma diferente. Tipo, o visor termal. Aí você consegue ver quais inimigos que estão ali parados no cenário, que estão vivos ou que não estão, ou o que vai ter atrás de certos objetos. E o lance da Morph Ball, eu achei legal que eles pegaram e colocaram uns elementinhos de pinball, né? É maravilhoso isso. A Morph Ball da Samus, você encaixa no bagulhinho que te lança, né? É muito foda. Isso é muito Ele maneiro. te lança pelo mapa, você sai girando assim, você acessa
outras áreas. É muito foda, esse jogo é muito bom, cara. Cara, eu gosto muito de Metroid 2D, né? Tanto que eu, surtei quando vi o mais recente aí do Switch. E quando eu joguei o Prime, a lembrança que eu tenho mais forte foi de tipo, cara, isso aqui é muito diferente do Metroid que eu conheço, mas ao mesmo tempo não é. Ele tem as sensações, eles conseguem trazer as sensações do Metroid 2D para um Metroid 3D, mas conseguem inovar, conseguem reinventar a fórmula e fazer de uma maneira diferente, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito impressionante. Você conseguir trazer esse mesmo feeling, aquela mesma vibe de estar em alerta, de sentir um certo medo de explorar, e ao mesmo tempo a exploração ficar te puxando, te desafiando a continuar. E isso tudo tá no Prime. E muito bem feito, né? O que eu acho mais legal, assim. Muito, ele era lindo, os gráficos eram muito lindos também. O level design muito foda. Os combates eram muito bons, cara. Eram muito bons. Eles têm muito aquela coisa do Metroid também nos combates. E sabe uma coisa que essa foi uma reinvenção de franquia que deu tão certo que virou sua própria franquia. Porque hoje é dividido, né? O Metroid e o Metroid Prime. Até as histórias, que não era necessariamente pra ter se dividido dessa forma, a história do Metroid Prime, depois que o Metroid voltou no Dread, eles meio que fizeram uns retcons e o Metroid Prime não virou mais canon, a história. É tipo um spin-off, tá ligado? Ele se passa entre um jogo e outro ali, meio que não conta. Cara, eu sigo muito ansioso pro Prime 4, gostaria de ter novas informações sobre esse jogo, mas... Né? Isso aí você tem que terminar. É só pro Switch 2 só, pô. É pro Switch Pro, né? Não, ele sai pra Switch também, certeza. A Nintendo, ela não quebra promessa, assim, de lançamento de jogo, não. Oremos. O Cardoso nunca jogou, né, Metroid Prime? Nunca joguei. Eu tava vendo aqui um long play aqui pra entender melhor, mas é tipo um Doom, né? Eu fiquei meio, caralho. Só que você não mata demônios, né? Você mata, sei lá... Alienígenas. Né? Eu acho que só visualmente. Superficialmente ele lembra, mas a forma como você explora, os mapas são bem diferentes. O Doom é mais linear, né? Sim, o Metroid, pelo que eu tô vendo aqui, ele segue um pouco da ideia do Metroid, só que ele é com uma perspectiva diferente, né? E ele me parece um pouco mais ação, sei lá. Eu diria que ele é mais Quake do que Doom. Eu acho que o Cardoso ia gostar muito desse jogo, cara. Se saísse pro Switch, o dia que você tiver a oportunidade de jogar, eu acho que você vai curtir. Bem sua vibe, Pô, assim. Da hora. Eu tô achando bem bonito. Tô olhando aqui, tô achando bonito. Não tô achando nem datado, nem nada. Tô achando só maneiro, só. Não, esse jogo é foda. Muito legal mesmo. Eu queria puxar um aqui que eu sei que o Cardoso curte e que é também uma reinvenção, e é uma reinvenção muito importante do ponto de vista comercial e também do ponto de vista de gameplay, de ideias, que é o Assassin's Creed Origins, né? A gente teve uma sequência de vários Assassin's Creed ao longo dos anos, até o Syndicate, se eu não me engano, que foi o último antes do Origins. E o Assassin's Creed, até esse momento, até o Syndicate, ele era uma franquia anual, né? Você tinha ali todo ano saindo Assassin's Creed, até que eles interromperam esse ciclo, ficaram por 2 anos ali com o seu mais recente título, né? A gente teve o Unity, que tentou uma reinvenção, tentou trazer uma coisa nova, mas acabou não sendo muito bem recebido, né? Mas é porque o jogo tava muito quebrado quando saiu, né? Era uma nova engine e tal. Mas ele já era uma tentativa de fazer uma coisa nova, de reinventar um pouco... mas eles partiram por uma coisa do multiplayer, né? Acho que não é um exemplo de reinvenções que deram certo, diferente do Origins, né? Que muda completamente o escopo do jogo e traz uma experiência bem diferente, né, Cardoso? Cara, eu acho que Assassin's Creed bateu naquele teto da franquia que já tava só fazendo jogo por fazer jogo, assim, sabe? Os jogos já não eram mais interessantes, os roteiros não eram tão interessantes, a jogabilidade não mudava muito, então era só quase, sei lá, um FIFA do Assassin's Creed, assim. E aí, quando eles decidiram fazer essa pausa e repensar a franquia e voltar nela com uma pegada mais um mundo aberto com RPG, eu acho que mudou muito e foi uma mudança muito positiva pra franquia, né? Que a franquia tava precisando de novos ares, né? Então essa mudança pro RPG foi muito interessante e ao mesmo tempo ela já se cansou e já se cansou um pouco mais rápido do que a roupagem anterior, né? O que é muito curioso. Porque eles lançaram o Assassin's Creed Origins e logo depois eles lançaram o Odyssey e lançaram Valhalla e logo depois eles já anunciaram uma nova guinada pra franquia que em tese ela vai voltar pras origens, né? Então eu tô bem curioso pra ver se essa terceira mudança na franquia, o que é muito louco, uma franquia mudar 3 vezes assim, vai ser positiva ou se ela vai ser meio bizarra. Né? Cardoso, você que eu sei que jogou... Não sei se você jogou todos, mas você jogou a maioria? Eu joguei todos. Tipo assim, a gente sabe que o Origins, ele leva a franquia pra quase que pra um outro gênero, né? Tipo... um RPG de mundo aberto, sim. Antes era um jogo de ação em mundo aberto, agora virou um RPG de mundo aberto. Era um jogo de ação com muitos elementos de stealth, né? Enquanto no Origins você ainda tem isso, mas ele expande o seu leque de possibilidades. Você acha que o Origins, ele reinventa a franquia, mas ele também
respeita o legado? Ele mantém a veia de Assassin's Creed ali? Cara, eu não sei, porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, desde o Assassin's Creed 4, que é o Black Flag, ele já não tinha tanto uma pegada de stealth, sabe? Tipo, ele já tinha mais uma pegada mais de ação. O primeiro, o segundo e o terceiro jogos até tem, tipo, o Brotherhood e o Revelation, tem uma pegada de ação, assim, mas depois disso ele já passa por uma pegada de stealth. Eles são muito focados no stealth, mas depois o jogo já passa por uma coisa mais de ação. Então eu sinto que, tipo assim, no Assassin's Creed Origins, ele não se importa muito com stealth, mas você consegue jogar no stealth se você quiser. Mas eu acho que o foco dele é muito mais no combate, assim, do que no stealth. Ele tem momentos em que meio que te obriga a jogar no stealth, mas ele não é um jogo que tem isso como modus operandi, né? Exato, ele não é um Hitman, tá ligado? Que você tem que jogar no stealth necessariamente, senão você tem muita dificuldade de passar numa parte, sabe? Ele tem mecânicas de batalha muito parecidas com o Elden Ring, o que é muito curioso. Então, tipo assim, você tem o parry, você tem o rolamento, então ele tem um combate bem mais cadenciado do que os outros jogos da franquia. Então, tipo, você consegue se virar sempre no combate. E eu sinto que os Assassin's Creed até o Revelation, você não se virava só no combate, sabe? Você tinha que ter uma pegada de stealth muito forte, assim. Daí eu acho que a minha expectativa pra esse novo momento da franquia é que eles realmente voltem pra essa coisa do stealth, né, cara? E você tem bons exemplos de jogos hoje em dia que fazem o stealth muito bem, né? Como o Hitman, como eu tava falando anteriormente, né? Então eu tô animado pra ver. Esse próximo Assassin's Creed, que a Ubisoft, ela fez um evento onde ela compartilhou um cronograma com tudo que vem, né? Pela frente, assim. E o próximo da lista, aparentemente, é esse... Como é que é o nome? É o Mirage. Isso. O Mirage, que é um jogo que, pela conversa, parece ser um jogo que vai voltar aos moldes pré-Origins, né? Vai ser um jogo mais linear, mais focado na aventura ali, menos em elementos de RPG. Pelo menos essa foi a sensação que eu fiquei, assim. Olha, pelo que eu entendi, ele vai ser um pré-Assassin's Creed Black Flag. Uma coisa tipo Revelations ou pra trás, assim, sabe? É interessante que eles estejam voltando tanto, né, agora. Tipo, eu não sei se isso significa uma reinvenção, não sei se é o caso. Acho que é talvez uma homenagem, matar a saudade da galera que sente falta do que era antes, não sei. Talvez. Bom, dá pra gente esperar muita coisa do Assassin's Creed porque tem um monte de jogo aí, né? Então a gente vai ficar atento pra ver. Mas eu acho que o Origins talvez seja o mais importante da história mais recente da franquia, né? Ah, sim. É o mais importante desde o Revelations, assim, eu acho. Pô, eu acho muito curioso como eles conseguiram já cair no ostracismo tão rápido, né? Que foram só 3 jogos desse novo modelo, né? É impressora de dinheiro, né? Eles acharam uma fórmula que deu certo, que eles conseguem replicar, só que, tipo, evoluindo uma coisinha aqui, outra ali, e mudando a temática, e aí o negócio vende pra caramba. As pessoas gostam, né? Então... E assim, os jogos não são ruins exatamente, né? Não são. São bons jogos. Eu só né? acho que quando chegou no Valhalla já deu uma cansada, sabe? Pode crer. É porque você jogou todos, né, mano? Eu joguei você todos. jogou muitos. Tem uma parte esmagadora das pessoas que vai jogando os Assassin's Creed dos temas que elas se importam, ou que elas gostam mais apenas. Ah, sim. Que não necessariamente são tipo, pô, sou gamer e tal, gosto da série Assassin's Creed, mas caramba, é porque Assassin's Creed virou uma franquia tão abrangente que ela passou a explorar diferentes temas diferentes por causa disso, né? Tipo, lançaram um jogo de Viking, caralho, vou jogar, né? Aí joga só esse. A gente conversou sobre isso no programa de Assassin's Creed que a gente fez no ano passado, mas só repetindo assim, tipo, Assassin's Creed, principalmente ali no Black Flag pra frente, o que se vendia muito de Assassin's Creed era o lugar e o contexto histórico de onde esse lugar ia passar. No marketing você via muito, pô, olha como ficou a Catedral de Notre Dame no Assassin's Creed. Eles fizeram um scan perfeito da Catedral de Notre Dame, você pode ver ela em tamanho real no Assassin's Creed, sabe? Então eu acho que é muito natural e faz muito parte da franquia mesmo. Tipo, porra, sempre quis ver um Assassin's Creed no Egito, aí eles foram lá e fizeram Origins, então eu acho que faz parte mesmo da franquia e é saudável também. Justo. Cara, eu queria puxar um jogo aqui, que a gente nunca falou muito dessa franquia no Up, que é Fallout, mano. Eu queria falar do Fallout 3. Não sei se vocês já jogaram, se vocês tiveram a oportunidade de jogar o Fallout 3. Eu joguei o Fallout Shelter só, que é o joguinho de celular, que é maneirinho. Ele não tem nada a ver com a franquia, né? Ele é um spin-offzão. Reinventou a franquia? Shelter? Não. Reinventou, pô. É um outro jogo completamente diferente. Mas aí que tá. Eu acho que nesses casos de spin-off, não necessariamente é reinvenção da franquia, né? É tipo expansão da franquia. Também acho. Quando você reinventa a franquia, pelo menos na minha cabeça, cara, aquela coisa que é o principal da franquia, que você olha e você entende, não, aquilo ali é o próximo passo pra franquia. Aquilo é modificado, como é uma nova direção. O spin-off tem um peso diferente, né? É justo. Sim, acho que tem um peso diferente. É claro que, tipo, pode ser que seja um spin-off de muito sucesso e que ele acabe servindo pra influenciar a franquia principal de alguma maneira, né? Mas sim. nem sei citar.
lá, um exemplo que tenha acontecido. Não sei se isso aconteceu em algum momento, assim, sabe? A gente tem um caso recente aí de sucesso, é o Pokémon Legends Arceus, né? Que é meio que um spin-off, mas ele também não serviu muito pra botar pra frente, porque o Scarlet Violet não bebe muito do que ele fez, sabe? Até porque não deu tempo, né? Não deu tempo, eles foram feitos ao mesmo tempo. Os dois jogos estavam sendo feitos em paralelo, né? Mas quem sabe no futuro, o próximo Pokémon aí não olhe mais pro Arceus do que pro Scarlet Violet? A gente não sabe. Talvez seja aí um caso. O Dan é um cara esperançoso. Eu gosto muito do Legends Arceus, né, cara? O Dan de 2023, o Dan da esperança. Exatamente. Mas deixa eu falar um pouquinho do Fallout 3, porque eu acho que ele é um jogo muito importante pra franquia Fallout, né? Porque o Fallout, ele mudou completamente do Fallout 2 pro Fallout 3. O Fallout 1 e o Fallout 2, ele era um jogo que lembra muito aqueles RPGs de computador, né? Visualmente falando, né? Tipo Diablo, tipo Baldur's Gate, aquela visão isométrica ali. Mas o Fallout, ele era um RPG de mundo aberto, mas com aquele visual ali característico desses RPGs de PC dessa época aí, né? Que era o Fallout 2. O Fallout 2 é 98, ou seja, bem antigo. E no Fallout 3, houve na época, uma conturbada mudança de desenvolvimento e o jogo acabou indo parar na mão da Bethesda, né? E aí eles tomaram conta do jogo, utilizaram a engine que foi usada no Oblivion, né? O The Elder Scrolls. E aí o jogo muda completamente de perspectiva, né? Ele se torna um RPG 3D de mundo aberto e muda completamente a forma como a gameplay é realizada, né? Porque ele apresenta características que estão até hoje no Fallout, que vieram nos jogos seguintes, e eu acho que a principal delas, assim, que é a que eu acho que é ali onde ele revoluciona muito, né? Porque o Fallout, ele é um jogo que você pode jogar em terceira pessoa ou em primeira pessoa, né? E ele é até recomendado de se jogar em primeira pessoa, porque ele é um RPG de tiro. E o que ele faz de diferente de todos os outros jogos de primeira pessoa é o VATS, né? Que é aquela mecânica, que é a Vault-Tec, não sei o que lá, Target System, alguma coisa assim. Que é um negócio que basicamente para o tempo, e aí você consegue ver os seus inimigos, né? E utilizar a tecnologia que o seu personagem tem pra mirar neles, economizar balas, nesse mundo de onde você precisa ter uma questão de sobrevivência, né? De manutenção de inventário. Você economiza balas e você consegue fazer as eliminações inimigo por inimigo, usando a VATS, e as eliminações são sanguinolentas, elas são finalizações, cada inimigo morre com uma finalização diferente, dependendo da arma que você tá usando. Então é muito impressionante essa característica do jogo, misturado a um RPG extremamente denso, que é o Fallout, né? Ele traz muito do Oblivion, e ele traz muito da herança dos primeiros Fallout, que eram jogos com, tipo, sidequests fantásticas, um texto muito elaborado. Tem umas sidequests dos primeiros Fallout, né? Não lembro se é no 2 ou se é no 1, que são situações de, tipo, você tá em uma missão em que você precisa resgatar um acampamento, e aí você precisa conhecer aqueles personagens pra saber quem são os reféns, e aí você entra, você conversa com eles, você vai entendendo, e você traça uma estratégia pra salvar aqueles personagens, e aí chega um ponto da quest que você percebe que você só pode salvar um dos personagens que você conheceu, sabe? E aí você já se apegou ao personagem, porque ele contou a história dele. Por isso que tu gosta do Fire Emblem, que tem permadeath, mano. As origens estão aí. A crueldade, né? Com o jogador, né? Cara, eu nunca mais esqueci essa quest, sabe? Tipo, porque eu não lembro se ela é no 1 ou se ela é no 2, mas quando você tem que escolher, mano, você literalmente escolhe quem vai morrer, cara. E, tipo, são reféns, são personagens ali. Terrível. Famosa escolha de Sofia. Pô, escolha de Sofia é uma boa referência. O lance é que, quando é um RPG, isso daí tem uma camada de história, de texto bem elaborado e tal. E aí, quando você se vê obrigado a escolher, é muito foda, mano. E é o tipo de coisa que marca, assim. E o Fallout, ele tem muito disso. Só que quando ele vai pro 3, ele se reinventa em jogabilidade, em visual, em narrativa, em mundo aberto. O mundo aberto dele é completamente diferente. E ele passa a ser muito influente, cara. Eu acho que é uma reinvenção muito forte, muito poderosa. Eu acho que Fallout 3 é um dos grandes jogos, assim, já feitos, cara, sabe? É um RPG que eu acho que todo mundo deveria jogar em algum momento, sabe? Caralho, mano. Ô, louco. É, cara. Pô, hypou brabo. Pô, é muito bom, mano. Eu não gosto do Fallout 4, né? Tem muita gente que curte e tal, eu não acho ele incrível, não. Mas eu acho que muito de eu não gostar tanto do 4 é porque, tipo, a comparação com o 3 é impossível de não acontecer, sabe? E o 3 foi tão foda em tudo que subiu demais a régua. É difícil você superar, né? Então, eu acho que a franquia Fallout, ela se tornou tão importante e ela é hoje lembrada e citada, assim, quando a gente fala de RPG, quando a gente fala de mundo aberto e tudo mais, muito graças ao Fallout 3, sabe? Foi um passo incrível, assim. Pô, é uma pena que vocês não tenham jogado. É, caralho. Sim, mano. Então acabou de
fazer o jogo... Pô, eu recomendo muito, assim, inclusive ele tá no Game Pass. Isso que eu ia falar, tipo, pra qual plataforma é, porque eu não tenho nem ideia. Então, na época ele saiu pra tudo, né, assim, tipo, você tinha como jogar ele no PlayStation e tal, no PC também. Qual PlayStation? Na época, acho que era o PlayStation 3. PlayStation 3. Tá. PlayStation 3 já. Bem mole, então, eu tinha o PS3. Mas hoje você tem como jogar no PC ou no Xbox Cloud Game, né? Eu joguei o meu no Xbox 360, se eu não me engano, que era o videogame que eu tinha na época que ele saiu. E, mano, é muito maneiro, cara, é muito maneiro. Recomendo bastante pela história, pela jogabilidade, por tudo, assim. Ela é uma excelente porta de entrada pra franquia, mas eu confesso que eu não joguei ele nos dias de hoje, assim. Então, eu não sei dizer se, sei lá, ele envelheceu maneiro, sabe? Mas uma coisa é fato, historicamente, ele é uma reinvenção espetacular, assim, sabe? Tipo, é um jogo que marcou demais a Bethesda também, sabe? Não apenas a franquia Fallout, mas a própria Bethesda, com o Fallout 3, ela subiu um degrau ali, como estúdio, como empresa que trabalha com desenvolvimento de RPG, sabe? Porra, o jogo era tudo isso. Tá maluco. Muito pica. Mano, vários jogos, né, muito bons que se reinventaram, acho que a gente não teve tempo de citar e que deram muito certo. O GTA 3 também é um outro excelente exemplo. Excelente. Eu gostava muito do GTA 2D, aí quando foi pro 3, eu torci um pouco o nariz. Aí quando saiu San Andreas, aí eu gostei muito, mas assim, eu sou a exceção, né? Todo mundo gostou muito do GTA 3 e ele realmente se reinventou de uma forma muito legal. E é o mesmo jogo, assim, se você for olhar, ele tem todos os elementos ali, só que ele expande em tudo no mundo 3D agora, por causa do caos. Pô, muito foda. O GTA 3 pavimenta o que é mundo aberto, né? Sim, exatamente. Tipo assim, como fazer um mundo aberto? Tá aqui, ó, GTA 3. Sabe, tipo... É bem isso. O Cardoso gosta pra caralho, né? Não, eu gosto muito. Eu, inclusive, já falei com o Dan algumas vezes aqui pra gente fazer um programa sobre GTA como um todo, porque assim, se a gente for esperar lançar um GTA novo, a gente não vai fazer programa sobre GTA nunca. Sim. Se vocês quiserem, ouvintes, falem com a gente lá no Twitter, no Discord, no Instagram, se vocês querem um programa de GTA sobre a franquia GTA. É um programa que eu acho que tem muito pra falar, né? Tem muita história. GTA é uma franquia em volta do puro suco do que é a indústria de videogames, né? Então acho que vale a pena a gente um dia fazer um programa sobre. A gente tem algumas franquias que a gente ainda não fez programa, né? Muitas, na verdade. Mas GTA é uma que tá no radar, assim. E aí se a galera mandar mensagem, a gente pode até, lá no grupo secreto, né? Meter uma enquete lá pra galera votar qual franquia ela quer que ganhe um legado de GTA, um legado de Sonic, sei lá. Tem tantas franquias aí que a gente não trouxe nesse formato que a gente já fez algumas, né? Com Final Fantasy, a gente fez com Zelda, a gente fez com Mario. Fizemos com Uncharted. Uncharted, é verdade. Por exemplo, Pokémon a gente não fez, né? O legado de Pokémon a gente não fez. GTA tá lá no topo da fila também. Verdade. Realmente muito bom da gente fazer. Então falem com a gente. Inclusive, a gente costuma trazer essas conversas pro nosso grupo secreto, né? Então fica aí o convite pra você que tá ouvindo o Up, né? Entrar primeiramente no nosso Discord. E se você quiser ter acesso ao nosso grupo secreto, dá uma olhadinha lá no nosso Catarse. O link tá sempre aqui na descrição, né? E lá tem algumas categorias de assinatura pra você escolher. E algumas delas dão acesso ao nosso grupo secreto, onde a gente conversa com a comunidade, né? Estamos lá, eu, o Coelho, a Márcia, o Cardoso. E aí a gente traz essas questões, a gente conversa lá, a gente fala sobre os programas, a gente troca ideias. Fica zoando com ele lá. Fica zoando com ele, Não sei por que fazem isso comigo. Só porque eu tenho cara de baterista. Eu pareço Alex Turner. Não sei por que, mano. Mas parecer o Alex Turner é bom, amigo, cara. Você é igualzinho o Alex Turner. Toda vez que eu penso no Alex Turner, já vem você na minha cabeça. Não sei disso, não sei, mano. Gente, olha só, a gente tá chegando na nossa reta final, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Aqui, a gente citou aqui vários jogos que se reinventaram, alguns que não deram tão certo, alguns que deram certo, né? A gente citou um pouco de cada, mas eu queria perguntar se vocês têm algum jogo, alguma franquia que vocês sentem que seria legal se tomassem um novo rumo, se mudassem, se apresentassem alguma coisa nova. Coelho, eu sei que você é um homem de muitas palavras. Putz, cara, Rayman, não sei se eu queria que ele tomasse um novo rumo. É que eu gosto muito de Rayman e ele tá completamente desaparecido. E o Rayman 3D é um que a gente não vê há muito tempo. Duvido que vocês esperavam por essa, hein? Essa foi boa, hein? Rayman foi foda. Eu não esperava, não. Porra, o Rayman 3D, cara, a gente viu a evolução dos jogos 2D, a gente viu o Rayman voltando pro 2D de uma forma magistral e a gente não viu ele evoluindo entre aspas, pro 3D de uma forma magistral. Não vemos. Ele continua gerações atrasado no 3D. Gostaria de ver essa mudança de paradigma no Rayman, porque ele é um personagem carismático, ele é um personagem com elementos próprios de jogabilidade em mundos 3D e é um gênero que eu gosto demais. Pô, tá aí, mano, Rayman. Caraca, eu tirei da ponta da língua. Foda. Até eu gostei. Lança, Cardoso. Cara, eu queria muito que Banjo voltasse, cara. Putz, aí sim. Mesmo que fosse com uma nova roupagem, com um novo estilo de jogo, um novo estilo de gameplay, uma coisa mais de aventura, sei lá. Cara, o Banjo do Nintendo 64, o Banjo-Kazooie, ele é um dos jogos mais fodas que eu joguei em toda a minha vida até hoje, cara. Eu joguei ele tem pouco tempo de novo e ele continua incrível, assim. Eu acho que essa franquia é muito querida pra tá tão esquecida assim, cara.
cara. Então eu queria muito que voltasse. Mas você acha que a reinvenção faria bem a Banjo-Kazooie? Eu acho que sim, porque... Eu só consigo pensar no Banjo-Kazooie voltando às origens, sabe? Tipo, trazendo a mesma coisa, sabe? Porque se tu pensar em novos públicos, tipo, podia ter uma coisa diferente. Podia ter uma coisa meio Ratchet & Clank, vai? Só que de banjo. Seria foda. Eu acho que seria maneiro. É. Uma aventura, mais aventura mesmo, sabe? Entendi. Justo. Gostei. Seria legal. Excelente, eu adoraria ver isso acontecendo. São personagens que eu amo demais, profundamente. Tomara que não dê errado, né? Porque tem umas reinvenções que, nossa senhora, tipo do Bubsy que a gente tava falando. Até de franquias que a gente gosta muito. Eu consigo citar algumas aqui da ponta da língua, se vocês quiserem. Olha, eu vou citar uma aqui que eu gostaria que se reinventasse. E, na verdade, eu gostaria que ela olhasse pra trás e fosse capaz de se reinventar olhando pra trás. Castlevania. Não. Sonic. Eu gostaria muito de ver um Sonic 2D novamente, mas diferente, assim, sabe? Tipo... Dan, eu te amo, Dan. Eu te amo. Tá bom. Você é apaixonado por Sonic de uma maneira que eu nunca vi ninguém na minha vida ser, amigo. Parabéns. Tá bom, muito obrigado. O Cardoso não sabe, ele não conhece o Sonic Verso, mano. A comunidade Sonic é muito ampla, sério. Só que eu acho que o Dan nem faz parte, né? Ele é só fã mesmo. Não acompanho tanto. Eu lembro daquele perfil que tinha no Twitter, que era o A SEGA Voltou, que era um que falava bastante Sonic, mas acho que sumiu esse perfil. Mas não sei, não tem mais. Você não conhece o Ripamar Gamer? Não, eu sou muito próximo de um fãzaço de Sonic que se chama Coelho no Japão. Pô. Esse é um fã de Sonic, né? Moleque, desde o ano passado eu gostava de Sonic, mas do ano passado eu passei a ser muito fã do Sonic. 2022 foi o ano da virada do Coelho no Japão ter virado fã do Sonic, É sério. porque a franquia de filmes cresceu ainda mais, né? A franquia de filmes é foda. Pronto. Mas olha, eu gostaria, tá? Gostaria que Sonic se reinventasse, gostaria que Sonic voltasse pro 2D. Eu acho que Sonic Mania é um retorno às origens, mas ele não é uma reinvenção. Ele é o Sonic que a gente conhece lá, 2D e tal, né? Ah, cara, Sonic é brabo, sou o maior fã de Sonic. Sonic é uma franquia muito recomendável. Vamos fazer um Up Indica pra recomendar coisas boas também, gente? Vamos. Dá tempo do Up Dica, Cardoso? Dá, vamos fazer um rapidinho. Então bora lá. Pô, queria recomendar Sonic. Tô zoando. Moleque, queria recomendar não jogar Bubsy 3D. Cara, vou recomendar uma parada meio fora da caixinha, que eu joguei ano passado. Nossa. Vocês gostam de My Little Pony? What? Moleque, eu não tô zoando. Tem um jogo que era pra ter sido um jogo de My Little Pony, um jogo de luta de My Little Pony. Caralho. É sério. Só que aí, eu não sei porquê, eu não sei qual que é a história exatamente, eu não sei se a licença ficou cara ou se o... Não sei. O desenvolvedor parou de fazer o jogo de My Little Pony, só que o jogo tava tão bom que ele continuou o desenvolvimento. E esse jogo, ele se tornou um jogo de luta tão foda que ele tem um competitivo ativo, ele tem um online muito ativo, muito foda. E o nome dele é Them Fighting Herds, se vocês procurarem aí. É um jogo de luta de personagens que parecem o My Little Pony, porque ele meio que manteve a estética e ele modificou um pouquinho. Procura aí, Them Fighting Herds. E os personagens, cada um deles é muito único. Tipo, tem chefe pra você lutar contra, tem um touro pra você lutar contra. Cada um dos golpes é bem de fighting game mesmo. A parte técnica dos frames, do online ter o rollback, sabe? O online dele roda muito bem, inclusive no Nintendo Switch, ele roda liso, dando um pau nos jogos da Nintendo, sabe? Quem gosta de jogos de luta, e ele é tão baratinho, e ele é completíssimo. Por exemplo, ele tem um modo história, que você pode seguir, e não é só um modo história do tipo, você joga ali o jogo de luta, aí conta uma historinha, aí você vai pra próxima luta, que tem mais um pouquinho de historinha, mas não é assim. Ele tem um mundo que é a visão de cima, né? Uma visão top-down, mais simplificada em pixel art, porque o jogo ele é todo no estilo anime fighting, sabe aqueles jogos tipo BlazBlue e tal? Sim. Então, aí na parte da historinha, é um pouquinho chato que tem muito diálogo, mas é uma história, né? Jogo de luta é raro você ter isso, ainda mais um jogo de orçamento bem menor e tal. E você tem puzzles no mundo que você vai explorando aí. E aí os puzzles você resolve com mecânicas de jogo de luta. E aí você resolve o puzzle, abre uma nova área, chega nessa nova área, e aí tem uma história, aí você luta contra o personagem. O preço dele, cara, é tão baratinho, eu não lembro, ele é abaixo de R$30, se não me engano. Ele é muito barato, cara. Muito baratinho e é muito bom, muito bom. Como é que é o nome, Coelho? Them, T-H-E-M, apóstrofo S, Fighting Herds, é H-E-R-D-S. Them Fighting Herds. Curioso. Dá uma olhadinha depois. O jogo é top, cara. Muito legal. Fica essa curiosidade aí. Não foi aleatório eu ter falado do My Little Pony. Tá bom, mas beleza. eu tinha que ter puxado essa, porque era bom demais pra ignorar. Completamente aleatório. E você, Cardoso, o que você tem pra indicar, cara? Cara, eu vou indicar uma história muito maluca, que é um documentário chamado Flor de Lis em Nome da Mãe, que é um documentário do HBO Max, que conta a história mais maluca e mais Rio de Janeiro
Brasil possível, que é a história da deputada federal chamada Flor de Lis, que, enfim, esteve envolvida no assassinato do seu marido, que também era um político ali. Caralho, eu falando de My Little Pony, porra. Os extremos. Não, mas é muito curioso, porque assim, essa foi uma história que ficou muito famosa, né? Um true crime que ficou muito famoso aqui no Brasil, foi 2019 e tal. É engraçado porque o Globoplay lançou uma série sobre a mesma coisa e a HBO lançou uma série logo depois. E é incrível como essas séries são completamente diferentes uma da outra, cara. E é legal que você vê, tipo assim, o nível de maturidade que a HBO tem pra tratar certos assuntos e o nível de maturidade que o Globoplay ainda tá escorregando, assim, pra fazer o seu serviço de streaming, assim, sabe? É curioso ver as duas coisas, mas eu acho que, pensando em documentário, o que é mais bem feito, o que eu acho mais interessante, eu acho que do HBO Max ele atende melhor as minhas expectativas, mas tem os dois pra quem quiser assistir. E é uma história muito maluca que vale muito a pena ver pra entender o mundo que a gente vive, tá ligado? É bem legal. Eu gostei bastante. Massa. Mas é uma coisa séria, né, gente? Eu tô falando que é legal porque eu tô falando que Porra, a gente sabe, Cardoso. a produção é muito bem feita. Não é o assunto não é legal, né, caralho? Mas a produção é muito bem feita e eu acho que vale a pena ver pela curiosidade da história, que é uma história muito cheia de nuances e coisas ali. Então, é legal por causa disso, assim. Mas é um retrato muito curioso, tipo, do que era o Rio de Janeiro e do que é o Brasil, assim. Então, assistam que é uma história legal. Enfim, legal vocês entenderem. Doideira. É muito difícil você falar e falar assim, não, que é uma história legal. Não, entendi. Não é uma história legal, mas é uma história... É um documentário bom, né? É um bom documentário e é uma história intrigante. Pronto, Entendi. É isso. Legal. Não legal, mas enfim. Caralho, gente. Cara, minha vez eu vou indicar Pokémon Scarlet Sacanagem. Mano, eu comecei a assistir, sabe essa coisa de tipo, tantas coisas saindo ao mesmo tempo e a gente tem uma coisa que a gente queria muito ver e a gente esquece de ver porque, tipo, Sim. a gente tava vendo outras coisas, ou jogando outras coisas, consumindo outras coisas. E aí, esses dias eu assinei lá o Disney Plus e o Star Plus num combo aí, e aí eu tava passando pelo Disney Plus procurando um filme de Star Wars pra ver, tava procurando Uma Nova Esperança no catálogo, e aí eu passei pelo Star Wars Visions, que é uma sériezinha de pequenos curtas de Star Wars animados, né, feitos por estúdios japoneses. Cada episódio é feito por um estúdio diferente, né, conta uma história fechada ali naquele episódio, e todos eles com estilos de animação completamente diferentes uns dos outros, sabe? Eu lembro que na época que anunciaram eu fiquei empolgado, aí eu vi algumas pessoas que eu sigo comentando que não curtiram muito, que acharam meio ruim e tal, e aí tava na minha fila, acabou que eu não vi. E aí eu resolvi, né, eu tava esse dia assim passando, falei, vou ver aqui o primeiro episódio. E mano, o primeiro episódio é muito maneiro, é muito maneiro. Ele é uma animação, né, japonesa em preto e branco, e então ele parece um mangá, ele é como se fosse um mangá animado. O traçado de mangá, as sombras, sabe? Dá pra você ver que a parada parece ter sido feita com um nanquim mesmo, assim, e numa vibe... Caralho, Jogadan, Otakudan. Pô. Simplesmente Otakudan agora. Porra, respeitei pra caralho. Cara, é muito maneiro, tem uma vibe meio Vagabond, meio Blade, sabe? Esses mangás. Caralho, foda, hein? Vou assistir. Agora tu me convenceu ainda. Então, pior que o segundo episódio começa numa vibe Vagabanda, hein? Vou te dizer. Então é o melhor episódio já feito, com certeza. Assiste lá e depois me diz se eu não tô certo. Mas, cara, vejam o primeiro episódio. O primeiro episódio é muito maneiro. Ele é legal que ele é em preto e branco, só que os sabres são coloridos, sabe? Então tem uma quebra ali, sabe? Nas cores, assim. Enfim, nem todos os episódios são tão maneiros, né? Porque normal, naturalmente, como são episódios fechados e feitos por mentes diferentes, existe aí uma oscilação, talvez por gosto pessoal mesmo. Mas é legal ver Star Wars sendo feito de formas tão diferentes do habitual, né? E sendo testado praticamente ali, né? Com visões artísticas tão diferentes, assim. Pra quem gosta de anime, que é o caso do Coelho, eu recomendo, porque é anime, né? E pra quem não é tão fã de anime, mas gosta de Star Wars, que é o caso do Cardoso, eu também recomendo, porque são ideias de Star Wars, são contos de Star Wars, muito bem feitinhos, assim. Então, recomendo, cara. Amigo, pior que eu tô com bode de Star Wars, sabia? É mesmo, cara? Eu não tô conseguindo ver nada de Star Wars, eu acho tudo ruim, cara. A galera falou tanto de Andor, eu fui assistir e fiquei... Entendi, legal. Não sei o que aconteceu, mano. Infelizmente, eu não consigo mais me conectar com uma franquia que eu amava tanto, assim. Mas tudo bem, acontece. Andor tá na minha fila, ainda não parei pra ver ainda, não. Em breve eu assisto. Andor devagar, porque já tive pressa. E com essa a gente vai encerrar o nosso episódio aqui sobre franquias que se reinventaram. Falamos de várias e acho que a gente deixou algumas de fora, mas quem sabe a gente não faz um parte 2 um dia. Se a galera que tá ouvindo aí curtir, manda uma mensagem pra gente lá no Discord, no Twitter, no Instagram. Faltaram
muitos jogos, pô. Tiveram vários Final Fantasy aí, a gente nem falou de Bafão do Selvagem. Porque a gente nunca falou desse jogo, né? E fica complicado Não, mesmo, cara, né? toda vez eu tento falar desse game aqui nesse podcast e não consigo. Impressionante, né? É. A quem interessa calar Rodrigo Coelho, né? Pô, Cardoso, né, mano? Cardoso. Mas esse ano não tem ditadura. É o ano da democracia. É isso aí. Mas é isso aí, amigos. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando, todo mundo que tá ouvindo a gente aí, valeu demais por estar com a gente aí em 2023. Não se esqueça de deixar 5 estrelinhas aí no Spotify e também nos outros agregadores de podcast. Muito importante aí pra ajudar a gente nessa jornada. E ative o sininho aí pra vocês não perderem, porque toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tá de volta. As nossas arrobas estão na descrição. Vem trocar uma ideia com a gente nas redes sociais, que a gente interage com geral, é muito legal. Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem, né, amigos? Então é isso. Beijos, Dan, Cardoso. Valeu, gente. Até Beijo. semana que vem. Até semana que vem. Tchau.